Se você sofre com problemas de procrastinação, uma das possíveis causas é o excesso de opções e de estímulos do seu ambiente, que te causam dispersão mental e distração. Isso faz com que você evite fazer as coisas realmente importantes e fique vivendo uma vida estagnada e medíocre, uma vida de NPC. E para isso, existe uma solução que eu pratico há alguns anos de vivência do modo caverna, e eu vou falar disso neste vídeo. Recentemente eu fiz uma postagem na comunidade do canal perguntando qual é a maior dificuldade das pessoas ao fazer o modo caverna, e a maioria votou em procrastinação. Então, eu espero poder ajudar essas pessoas aqui. Atualmente, o ambiente da maioria das pessoas é hiperestimulante, e o seu ambiente provavelmente é assim também, principalmente por causa de algumas tecnologias que te rodeiam. Por exemplo, o seu celular é uma ferramenta que te possibilita inúmeros estímulos prazerosos, seja em redes sociais como o TikTok, o Instagram, o Twitter e o próprio YouTube, ou também com joguinhos que você jogue aí no seu celular. Em casa, você tem o seu computador, seu videogame, tem a Netflix, entre outras coisas. Então, você vive rodeado de estímulos prazerosos. Esses estímulos excessivos e dispersos geram muita confusão e atordoamento mental. Eles te distraem. Diante deles, quando você tem que fazer algo importante ou quando você quer fazer algo importante, você acaba se perdendo e não consegue realizar aquilo que você precisa realizar. E a procrastinação é justamente essa incapacidade de fazer algo que precisa ser feito ou que é importante, deixando sempre para depois e evitando a atividade. Em geral, isso vai ocorrer porque você tem opções melhores para se satisfazer. Por exemplo, é muito mais gostoso jogar videogame do que colocar a leitura em dia, já que o videogame é muito mais estimulante e prazeroso. E agora eu vou dizer para você qual foi a solução que eu encontrei para esse problema. Bom, para resolver esse problema, eu vou te apresentar o minimalismo. O minimalismo surgiu nos Estados Unidos quando um grupo de pessoas viu que estavam sendo arrastadas por esse excesso de estímulos e de opções do ambiente, trabalhando cada vez mais para ter cada vez mais, sem ter uma filtragem boa das opções que os seus ambientes jogavam em suas caras. Elas deram um passo para trás e perceberam que muitas das coisas que elas buscavam ou faziam não tinham realmente sentido e poderiam ser eliminadas ou reduzidas. Nesse sentido, por exemplo, elas cortaram o consumo, pararam de comprar sempre o que queriam e se focaram em comprar apenas aquilo que elas precisavam. E nas relações e nos relacionamentos, elas pararam de investir e desperdiçar energia e esforço em relações inúteis ou pouco significativas e valiosas, e se concentraram apenas naquelas que realmente importavam. E no lazer, elas buscaram cortar toda forma deletéria e maléfica de diversão e substituíram essas formas por aquelas que tinham maior potencial de dar satisfação e de serem construtivas. E eu vou te ensinar a aplicar esse protocolo de vida, e como base eu usei o livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos, do Greg McKeown. O livro de McKeown apresenta o chamado método essencialista. O método essencialista consiste em 3 etapas. Na primeira etapa, você vai explorar todas as opções e alternativas do seu dia a dia e vai conhecê-las e ganhar consciência sobre todas elas. Por exemplo, quais são as atividades de lazer que você realiza, quais são as relações para as quais você mais se dedica, quais são as opções disponíveis. Em suma, você vai buscar conhecer as suas opções e as atividades que você realiza no seu cotidiano. A segunda etapa do método essencialista é fazer uma seleção das alternativas. Você vai eliminar e fazer uma filtragem. Essa seleção precisa ser ativa, ou seja, você vai ter que fazer escolhas e aceitar sacrifícios. A terceira etapa é executar e construir uma rotina com base nas escolhas que você fez. Você vai organizar a sua vida em torno dessas opções, dessas escolhas que você fez. E para isso eu recomendo alguns vídeos aqui do canal, como os 6 hábitos da rotina de sucesso, os 5 hábitos diários masculinos, tem também o vídeo sobre disciplina, o vídeo sobre o modo caverna e também o meu vídeo sobre a rotina matinal do sucesso. Eles vão complementar este vídeo aqui e vão te ajudar a construir uma rotina mais produtiva e satisfatória. Mas antes, eu quero te contar aqui como que eu apliquei o minimalismo na minha vida, e não foi exatamente como o método essencialista que eu acabei de te mostrar, do Greg McKeown. Eu passei pelas mesmas fases, mas de maneira um pouco diferente e adaptada para minha realidade, meu contexto e meus conhecimentos na época. Na minha primeira etapa para praticar o minimalismo, eu decidi escolher os propósitos e as atividades que tinham mais importância e valor para mim. No caso, a última vez em que eu apliquei o modo caverna, eu me tornei minimalista.
e o meu foco se voltou integralmente para a preparação para o concurso em que eu fui aprovado. Eu vi que o mais importante era estudar para o concurso, e na época eu fazia um estágio e 2 faculdades. No meu tempo livre, eu basicamente estudava e treinava. Eu cortei toda a forma de lazer nessa época. Eu parei de ver animes, ler mangás, ver filmes, séries e ler livros que eu gostava. Eu só me dediquei mesmo aos estudos para o concurso. Ficou muito mais fácil tomar essa decisão porque eu sabia o que era importante para mim, e também era mais fácil de executar essas decisões no dia a dia, já que eu sabia o que era importante e eu tinha feito essa eliminação. É óbvio que eu não fiz tudo isso de uma vez, eu fiz aos poucos, como eu já comentei em outros vídeos. Eu fui gradualmente eliminando os vícios e construindo bons hábitos por meio da técnica dos hábitos atômicos, que eu comento no meu e-book gratuito sobre o modo caverna e também no meu vídeo sobre o modo caverna. Além disso, nessa época eu saí de todos os grupos do WhatsApp que tinham meus amigos e me concentrei nos estudos, porque os grupos de WhatsApp eram uma grande distração. E para eliminar a procrastinação, você vai ter que principalmente cortar realmente as suas opções do ambiente, sair de grupos, desinstalar aplicativos e se afastar de algumas relações. Na terceira etapa da minha aplicação pessoal do minimalismo como um estilo de vida, sabendo tudo o que eu precisava fazer, eu comecei a ajustar a minha rotina e melhorá-la ao máximo. Comecei a gerir melhor o meu tempo, eliminar cada vez mais as distrações. Eu falo sobre algumas ferramentas que eu usei no meu vídeo sobre as 4 ferramentas do autodesenvolvimento. Lá eu comento algumas ferramentas que inclusive ajudam também a lidar com a procrastinação. É importante que você perceba que toda essa transformação que fez a minha vida ficar extremamente minimalista e produtiva, até hoje inclusive, foi a existência de um objetivo ou propósito bem claro. É importante que você esclareça seus propósitos e você os persiga buscando a máxima eficiência e eficácia. É justamente nessa eficiência e nessa eficácia que você busca que você vai acabar desenvolvendo uma rotina minimalista. Mas agora vamos falar o seguinte: quais foram os resultados, quais são as vantagens do minimalismo na sua vida? Bom, o minimalismo ele traz diversas vantagens e benefícios, principalmente psicológicos. O primeiro deles é a paz e a tranquilidade mental, porque quando você corta o excesso de opções e de atividades da sua vida, você fica menos estressado e menos ansioso, porque está mais concentrado naquilo que realmente importa. A segunda vantagem do minimalismo é uma coisa relacionada à vida financeira, é a economia. Ser minimalista significa gastar menos e gastar melhor, e também significa poupar mais. Durante a época em que eu fui minimalista, eu consegui acumular mais de 6 mil reais em 7 ou 8 meses. Atualmente eu guardo mais de 2 mil reais por mês e estou construindo um patrimônio sólido que vai me dar uma tranquilidade e paz no futuro, e que vai me levar a me aposentar bem cedo, provavelmente perto dos 35 anos. Então o minimalismo ele ajuda você a poupar e gastar melhor o seu dinheiro, já que você vai realmente consumir apenas aquilo que precisa, vai ser muito mais seletivo na hora de gastar o seu dinheiro. Então o minimalismo acaba até sendo uma necessidade para a sobrevivência, principalmente para quem tem salários menores. A terceira maior vantagem do minimalismo, eu acho que é a produtividade. Como dentro do minimalismo você vai ajustar a sua rotina e o seu estilo de vida para que ele seja essencial, você vai ficar mais determinado e disciplinado. E por isso fica mais fácil de acabar com a procrastinação, a improdutividade e também todos aqueles outros problemas que afetam os NPCs em suas vidas medíocres e estagnadas. Bom, um dos problemas que surgem com o minimalismo, principalmente quando aplicado nos relacionamentos, é a solidão. E para lidar com isso, eu recomendo que você veja esse meu vídeo sobre como transformar a solidão em solitude e evoluir 99% mais que as outras pessoas.